Sejam muito bem-vindos! Nessa aula você vai entender como fazer o loiro mel e o loiro caramelo. Qual é a diferença desses dois tipos de loiro e como alcançar da maneira correta e assertiva cada uma dessas cores. Débora, qual que é a diferença do loiro mel e do loiro caramelo? Quer saber? Então fica comigo até o final desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para receber todos os vídeos novos que aparecerem aqui no canal do YouTube e também clicar no sininho de notificações. Vamos lá então entender como funciona o loiro mel e o loiro caramelo. Vamos lá! Lembrando que todo o cabelo depende 100%, toda a cor desejada depende 100% de um fundo de clareamento ideal. Aqui eu tenho nas minhas mãos o fundo de clareamento 7 e o fundo de clareamento 8. Então, quando a gente fala de caramelo e de mel, a gente fala sobre esses dois fundos de clareamento. E há quem diga que os nomes representam uma única cor, mas eu tô aqui para mostrar que não mesmo. Quando eu falo de loiro mel, eu falo sobre um loiro dourado, certo? E o loiro caramelo é um loiro que tem uma predominância em cobre, acobreado. Então a gente já entendeu que para fazer o loiro mel, eu preciso do fundo de clareamento 8, aonde eu tenho cobre e dourado. E quando eu falo sobre o loiro caramelo, eu falo sobre o fundo de clareamento 7, aonde eu tenho alaranjado, que é o acobreado, né? Então, o loiro mel eu tenho que ter a presença do dourado e o loiro caramelo a presença do cobre em predominância. Mas Débora, como que eu chego nessas cores diferentes falando de tonalização de fundo de clareamento? Daí chega lá cliente com um cabelo bem bonito, com um caramelo no cabelo e você confunde achando que é o mel ou ela confunde chamando aquele caramelo de mel. Sempre oriente a cliente a entender a cor desejada. Exemplo, você precisa usar uma comunicação mais ou menos assim, certo? Você gosta mais de cobre alaranjado ou você gosta do dourado aparecendo, o cabelo um pouquinho mais amarelinho? Qual é a sua decisão? Por quê? Porque quando essa confusão acontece na informação, você pode entregar um cabelo muito loiro ou um cabelo muito alaranjado. E aí a cliente não vai gostar e vai colocar a culpa em você. Isso vai fazer de você um cabeleireiro que, putz, vou desistir da profissão, ninguém gosta dos cabelos que eu faço. E por aí vai, né? Que eu sei muito bem. Recebo muitos depoimentos assim, muitas histórias parecidas e eu já passei por isso. Então, loiro mel, dourado, loiro caramelo, cobre. Repetitiva, mas eu sei que é importante, tá? Falando de cor, então vamos lá direto para as cores que a gente utiliza nesses loiros com esses fundos de clareamento. Quando eu falo sobre o loiro mel, eu falo sobre as cores que você pode utilizar para neutralização do mel. O loiro mel, ele é o fundo 8 de clareamento, que ele é representado pelo fundo 43, porque tem uma predominância de 70% de cobre e 30% de amarelo. Porém, eu enxergo visivelmente como se fosse um amarelo intenso, um amarelo gema de ovo, exatamente como tá aqui. Amarelo gema de ovo, olha aqui no meu cabelo. Tá? Daí a gente consegue contrastar e entender. Então, quando eu falo sobre este loiro, eu falo sobre 3 ou mais possibilidades de tonalização para alcançar o loiro mel em diferentes intensidades. Intensidade representa dourado ou uma quantidade reduzida de dourado ou uma neutralização, trazendo para um loiro bege mel, tá? Vamos ver então? Quando eu quero neutralizar o loiro mel e transformá-lo em loiro bege, que também é chamado de mel em algumas vezes, porém com uma intensidade de amarelo menor, eu apenas coloco nesta mistura o 8.12. Isso aqui vai transformar o meu loiro em bege. Quando eu quero transformar o meu fundo de clareamento, que é mel, em loiro mel fiel, eu não preciso neutralizar o amarelo. Eu só preciso neutralizar o cobre. Então, nessa mistura, eu coloco apenas 8.1. Com isso, eu tenho o resultado final de 8.12.
3. Loiro mel fiel. Essa é a cor mais assertiva do mel, tá? Então, ó, dá um zoom aqui, porque essa cor aqui você vai vender milhões, tá? E agora eu quero mostrar pra você como você pode dar intensidade ao 3, que é o dourado, deixando o mel mais mel ainda, o dourado predominante e neutralizando o cobre. Eu quero tirar o cobre dessa jogada, porque eu quero um loiro mel fiel. Lembrando que o dourado, eu consigo diminuir a sua intensidade porque eu tiro o cobre da jogada, mas o dourado ainda tá ali, ele tá elegante. E quando eu falo sobre o fundo de clareamento 8, a importância dele é porque a altura de tom é 8. Se eu coloco um 9, fica loiro. Se eu coloco um 8, fica mel, entendeu? Fica diferente, tá? Então, aí eu coloco aqui, ó, 8.12 para transformar em bege, 8.1 para transformar em loiro mel fiel, que é o 8.3, ou 8.13, aonde eu vou neutralizar o 4, um percentual de 4, e eu vou transformar o 8.3 da sobra em 8.33. Por que 33, Jesus? Porque esse é o tonalizante. 8,13. Se eu coloco 8,13 sobre o 8,43, eu tiro 4 e acrescento um 3. É simples. O número que sobra é o número que acende, que aparece. Tá, esse é o loiro mel. Mas essa aula ela tá muito boa, tá muito completa, porque eu quero trazer para você a referência de caramelo. Quando eu falo de loiro mel, é amarelo. Quando eu falo de caramelo, é cobre. Então, o fundo fiel para o caramelo é o fundo 7 de clareamento, que ele é representado pelo 7, 4. O meu cabelo. Laranja, né? Olha aqui a diferença do 8 para o 7. Será que o mel tem diferença do caramelo, gente? Acho que sim, né? Então vamos lá. Quando eu falo sobre caramelo, eu falo sobre a presença do 4 e não a ausência do 4. Se eu falo sobre a ausência do cobre, e aí eu não falo mais de caramelo, eu falo sobre chocolate. Então, quando eu falo sobre caramelo, eu falo sobre a presença e não a ausência do cobre. Presença, tá? Ele precisa estar ali, porém eu posso trazer outras cores para complementar a cor desejada. Sendo assim, eu posso colocar neste cabelo um 7.7. E que é isso? Isso aqui não é marrom? 7.7 nas caixinhas, coloca assim, caixinhas, ou na indústria, tá? Então, quando eu falo de 7.7, eu falo sobre acrescentar o marrom ao cobre. O 7.7 não deixa o fundo 7.4 marrom, ele somente soma ao cobre, ele não consegue neutralizar. Quando eu coloco o 7.7 sobre o 7.4, eu transformo esse cabelo em 7.74 ou 7.47, dependendo da intensidade desse reflexo na indústria que eu trabalho. Tem muito sobre marcas. Então, quando eu falo de marrom sobre o fundo de clareamento 4, eu crio um loiro, vamos ler, ó, caramelo marrom. Ou, se o marrom está à frente, loiro marrom caramelo. Se eu tenho a presença de 4, eu tenho a cor caramelo, tá? Gosto bastante de botar numeração para você conseguir se conectar. Tira o print aí para poder fazer depois e aí eu vou apagar. Então, eu acabei de falar para você que se você coloca no fundo 7 de clareamento, que é o fundo 7.4, a cor 7.7, você vai ter, ó, mais 7.7 igual a 7.74. Débora, eu quero colocar um pouquinho de 3 nesse cabelo. Aí tem aquelas cores que são lindas, que são 7.3. Se eu coloco o 7.3 sobre o 7.4, eu tenho a cor 7.43. A predominância é sempre do reflexo mais escuro, tá? Quando eu coloco sobre esse cabelo o colocar aqui 13, eu tenho o loiro caramelo, o 1 neutraliza o 4 e o 3 sobra.
Então ele não é mais caramelo, ele é dourado. E aí eu vou retirar a presença do caramelo, ou seja, ele não é mais caramelo. Para ser caramelo, eu não posso tirar a presença do cobre, tá? Eu só preciso acrescentar tons sobre ele. Outra cor maravilhosa para esse fundo de clareamento se transformar em caramelo lindo e fiel é o 7.73, que é uma cor linda colocada sobre esse cabelo. Ele não vai ter neutralização, ele vai ter... Eu vou acrescentar tons. Qual é a cor desse cabelo? 7.73 sobre o fundo 7.4, ele vai se transformar em 7.7.43. Ele vai ter marrom acobreado dourado, tá? Ele vai ter vários reflexos que unidos se transformam numa cor perfeita. Tem caixinhas aí que vão ser 3 numerações após o ponto, algumas são 2, que somadas se tornam 3 reflexos, mas a gente consegue alcançar cores lindas. Então, trazendo resumão, não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e dar o like, certo? Se você gostou desse vídeo. Mel é dourado, caramelo é cobre. Não tire a presença desses reflexos que você vai ter a fidelidade de cada cor, certo? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!